Olá. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por estar aqui, por ter clicado neste vídeo, porque mesmo que você não diga em voz alta, só de estar assistindo até aqui já me mostra que existe dentro de você uma vontade de entender o seu corpo, de ouvir, de cuidar. E eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te explicar o que seu corpo pode estar tentando te dizer, mesmo quando você prefere ignorar. Muitos homens passam a vida inteira calados sobre seus desejos, sobre seus medos, sobre aquilo que sentem. Eu entendo. Fui criada numa casa onde meu pai nunca falava sobre o corpo dele. Só depois que ele adoeceu é que começou a dizer, aos poucos, o que sentia de verdade. E talvez por isso eu tenha me tornado uma médica que escuta, que acolhe, que entende que saúde íntima não é só sobre hormônios, mas também sobre culpa, fé, silêncio e até saudade. Hoje, eu quero te apresentar uma história. A história do seu Antônio. Seu Antônio tem 68 anos. É viúvo há 3 anos. Um homem simples, de fala mansa, morador de um bairro tranquilo. Desses que ainda dá bom dia para os vizinhos e agradece a Deus por cada refeição. Religioso, católico, praticante. Sempre foi muito reservado, principalmente quando o assunto era intimidade. Na primeira consulta, ele chegou com um sorriso tímido, mas com os olhos cansados. Me disse que estava tudo bem, mas depois de uma conversa mais longa, onde percebi um desconforto contido, fiz uma pergunta direta. Seu Antônio, o senhor tem sentido alguma mudança no seu corpo? Alguma coisa que o preocupe? Ele hesitou. Olhou para o chão. Mexeu no chapéu surrado que segurava no colo. E, com a voz baixa, respondeu. Doutora, eu tenho evitado essas coisas, mas, de uns tempos pra cá, parece que meu corpo também me evitou. Me sinto vazio. Minha bexiga parece mais pesada. Não durmo direito. Acordo cansado. E... desculpe falar, mas lá embaixo não responde como antes. Eu escutei. Sem interromper. Sem franzir a testa. Apenas escutei. Porque, às vezes, o maior cuidado que um médico pode oferecer é o silêncio acolhedor que encoraja a verdade a sair da boca. Seu Antônio me contou que, desde que a esposa faleceu, não se tocava mais. Sentia culpa. Achava errado. Dizia que não combinava com a idade. E que Deus devia estar esperando dele mais respeito. Não sou mais jovem, doutora. Já passou meu tempo. Agora é só esperar o fim com dignidade, ele disse, tentando sorrir. Foi nesse momento que eu segurei a mão dele, com o mesmo respeito que se tem ao tocar em algo sagrado, e respondi. Seu Antônio, respeitar seu corpo também é um ato de fé. Cuidar da sua saúde é, sim, uma forma de honrar a vida que Deus lhe deu. Essa frase abriu uma porta. Não só na cabeça do seu Antônio, mas na minha também. Porque vi ali a necessidade de explicar o que tantos homens acima dos 60 vivem, mas poucos têm coragem de admitir. Hoje, estou aqui para isso. Porque o que acontece quando um homem passa longos períodos sem se masturbar não é apenas emocional. É físico, químico e neurológico. E você precisa entender isso sem culpa, sem tabu, sem vergonha. Vamos começar pela próstata. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, que fica logo abaixo da bexiga. Ela produz o líquido prostático, que é uma parte fundamental do sêmen. Quando há estímulo e ejaculação regulares, esse líquido é renovado, circula, se mantém em equilíbrio. Mas quando não há atividade por muito tempo, esse líquido tende a ficar estagnado. A próstata começa a se sentir parada. E isso pode provocar uma sensação de peso na pelve, desconforto urinário e até pequenos episódios de inflamação, conhecidos como prostatites leves, mesmo sem infecção. Muitos homens, como o seu Antônio, relatam que sentem a bexiga pesada ou vontade de urinar várias vezes à noite. Mas, na verdade, o problema não está só na bexiga, está na falta de estímulo da próstata. E esse é o primeiro ponto. Agora, vamos falar da circulação. A região peniana depende de 2 elementos fundamentais: vasos e nervos. Os corpos cavernosos são estruturas que se enchem de sangue durante a ereção. Para isso acontecer, é necessário que os vasos estejam flexíveis, que os nervos estejam ativos e que o estímulo seja constante, ainda que leve. Quando o homem deixa de se masturbar por muito tempo, o corpo pode interpretar isso como um desligamento. O fluxo sanguíneo diminui.
os vasos perdem elasticidade. E os nervos que levam os sinais de prazer podem se tornar menos responsivos. Isso gera o que muitos chamam de falta de firmeza, mesmo com desejo. Não é que o desejo sumiu, é que o corpo não está mais treinado para responder. Imagine alguém que para de caminhar por meses. Os músculos enrijecem, as articulações perdem mobilidade, o corpo esquece o caminho. O mesmo acontece com a região íntima. Sem prática, sem estímulo, sem conexão, o corpo vai se recolhendo. E por fim, talvez o mais importante, a parte química. Quando há prazer, mesmo que solitário, o cérebro libera neurotransmissores como dopamina, serotonina e oxitocina. Essas substâncias estão ligadas à sensação de bem-estar, sono de qualidade, autoestima, energia vital e até a imunidade. Homens que interrompem por longos períodos a masturbação podem experimentar insônia, apatia, tristeza sem explicação e até sintomas parecidos com depressão leve. Não é porque estão sozinhos, é porque o cérebro parou de receber estímulos naturais que antes ajudavam a regular o humor. E aqui, mais uma vez, eu preciso reforçar. Isso não é frescura. Isso é fisiologia. O corpo masculino, depois dos 60, passa por uma série de transformações naturais. Redução gradual da testosterona, alterações na próstata, mudanças na composição corporal. Mas essas mudanças não precisam ser aceleradas pela culpa ou pelo abandono. Ao contrário, respeitar o corpo é também permitir que ele continue vivo, conectado, funcionando com dignidade. Eu não estou dizendo que você precisa se masturbar, mas estou dizendo que se você parou, se afastou de si mesmo, se tem sentido sintomas parecidos com os do seu Antônio, talvez o seu corpo esteja tentando te dar um recado, e esse recado pode ser mais simples e mais humano do que você imagina. Ei, eu ainda estou aqui, ainda sou seu, e ainda quero viver. Se você chegou até aqui, eu te convido a continuar comigo. Porque no próximo trecho deste vídeo eu vou te mostrar exatamente o que acontece com os hormônios, com a próstata, com a sua autoestima e até com a sua memória, quando você se reconecta com seu corpo de forma respeitosa, sem culpa, com consciência e cuidado. Mas antes, me responda aqui nos comentários. Você também parou? Há quanto tempo? O que te fez parar? Me conta com sinceridade, se sentir vontade, porque sua história pode ajudar outros homens que, assim como você, estão em silêncio. E lembre-se, aqui ninguém te julga. Aqui a gente cuida, com respeito, consciência, com fé. Agora respira fundo. Se permita continuar. Isso pode mudar a forma como você se enxerga e pode devolver ao seu corpo algo que ele não perdeu, a chance de continuar vivo, forte, digno e inteiro. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo dentro de você, mesmo que em silêncio, ainda deseja compreender melhor o próprio corpo. E isso já é um grande passo. Agora que você já conheceu a história do seu Antônio, eu quero te convidar a olhar para dentro, mas com o suporte da ciência, da espiritualidade e da dignidade que cada homem acima dos 60 merece. Porque o corpo masculino é uma obra-prima que precisa ser entendida com respeito, profundidade e verdade. E para começar, vamos direto ao ponto. Muitos homens me perguntam: Doutora, não tocar mais no meu corpo é um problema de verdade? E a resposta é: depende. Depende do que esse silêncio está causando. Depende do quanto o seu corpo sente falta de algo que, por anos, fez parte da sua biologia. Não apenas do prazer, mas da saúde. Veja, um estudo da Universidade de Harvard, publicado no European Urology Journal, acompanhou mais de 30.000 homens por quase 2 décadas. O resultado foi claro. Homens que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês apresentaram risco até 33% menor de desenvolver câncer de próstata, quando comparados aos que ejaculavam menos de 7 vezes no mesmo período. Mas isso não é uma receita de prazer. Não estou falando de quantidade por obrigação. Estou falando de ritmo fisiológico, de manter a próstata ativa, o fluxo prostático saudável e o sistema reprodutor em movimento, mesmo que a idade já tenha mudado o ritmo da vida. A Sociedade Brasileira de Urologia também tem publicações recentes mostrando que o estímulo íntimo consciente ajuda a manter a saúde vascular peniana. Isso quer dizer que, ao se permitir o toque com respeito e atenção, você está, na prática,
mantendo a irrigação sanguínea da região genital ativa. Isso é o que previne fibrose, atrofia e até disfunções relacionadas à firmeza. Mas não para por aí. Poucos sabem, mas o pênis é formado por músculos lisos e por corpos cavernosos. E, como todo músculo do corpo humano, ele precisa de estímulo para se manter saudável. Parar de se tocar por longos períodos não faz apenas esfriar o desejo, faz os músculos perderem tônus, os tecidos perderem elasticidade e os vasos perderem pressão. É como uma fisioterapia íntima. O toque respeitoso, com frequência segura e sem culpa, é uma maneira de manter esses músculos acordados, ativos, preparados para responder. É exatamente como o idoso que faz exercícios leves todos os dias para evitar que as pernas atrofiem. A única diferença é que estamos falando de uma parte do corpo que a sociedade te ensinou a esconder. E é aqui que a gente precisa abrir um parêntese importante. Porque não é só o corpo que sente. A mente sente junto. A dopamina, neurotransmissor responsável pela motivação e pelo prazer, tem relação direta com o estímulo íntimo. A serotonina, que regula o sono, o humor e o apetite, também é liberada nesses momentos. E sim, a testosterona, principal hormônio masculino, pode sofrer variações de acordo com a frequência de estímulo e com a percepção de desejo. Agora imagine o que acontece quando esses hormônios deixam de circular com regularidade. Vem a insônia. Vem a apatia. Vem o cansaço sem causa definida. Vem o sentimento de inadequação. A perda de autoestima. E aos poucos, um homem saudável começa a acreditar que está velho demais, fraco demais, quebrado demais. Mas ele não está quebrado. Ele está desconectado. E desconexão é algo que pode ser revertido. É aqui que entra uma dimensão mais profunda, que ultrapassa a medicina e toca o coração, a espiritualidade. Quantos homens como o seu Antônio carregam dentro de si um conflito entre o desejo e a fé? Quantos acreditam que tocar o próprio corpo é sinal de pecado ou fraqueza moral? Mas será mesmo? Eu quero te convidar a pensar diferente. E se o prazer, vivido com respeito, consciência e moderação, for uma forma de gratidão ao corpo que te sustentou por 60, 70, 80 anos, e se o cuidado com suas partes íntimas for, na verdade, um reconhecimento da beleza da criação? E se esse momento de conexão for, em vez de culpa, uma prece silenciosa? Eu não estou aqui para falar de promiscuidade. Isso não tem lugar na nossa conversa. Estou falando de escuta, de cuidado, de reverência, de conexão com um templo sagrado, seu corpo. Porque, segundo muitas tradições espirituais, e aqui eu não falo só da religião, mas da sabedoria profunda que atravessa culturas, cuidar do corpo é cuidar do espírito. Honrar a vida é honrar o Criador. E respeitar sua intimidade é sim uma forma de fé viva. Você não precisa ter vergonha de desejar sentir prazer. Você não precisa se culpar por ainda ter vida correndo em você. E principalmente você não precisa se condenar ao silêncio, porque você não está sozinho. Na minha trajetória como médica, eu já escutei muitos homens. Homens com histórias diferentes, mas com um ponto em comum. Todos precisavam ser ouvidos com dignidade. Vou te contar agora de 3 deles. Todos fictícios, mas construídos a partir de casos reais, para que você possa se ver, ou reconhecer alguém. O primeiro é o viúvo. Viúvo há 8 anos. Nunca mais tocou em si mesmo. Não por falta de desejo, mas por lealdade à memória da esposa. Ele dizia que se masturbar era trair. E por isso foi se recolhendo, perdendo o sono, sentindo a próstata incomodar, sentindo a tristeza ocupar o lugar da intimidade. Até que um dia, ele chorou ao me dizer: eu não queria esquecer dela. Mas, doutora, eu me esqueci de mim. O segundo é o casado. Casado há mais de 30 anos. Pai de 3 filhos. Parceiro presente. Mas com o tempo, o desejo entre ele e a esposa foi se apagando. E ele começou a sentir saudade de si mesmo. Não por querer outra mulher, mas por querer voltar a se sentir vivo, viril, inteiro. Mas tinha medo de tocar em si e parecer errado. Disse: doutora, eu não traí minha mulher, mas acho que traí meu corpo. E o terceiro é o solitário. Nunca casou. Vive sozinho. Cuida da mãe idosa. Não tem mais desejos. Nem se lembra da última vez que se tocou. Mas quando falei com ele sobre o corpo, ele me olhou com espanto e disse:
Isso já passou pra mim, doutora. Não tem mais jeito. Eu só tô esperando a hora de ir embora. E eu respondi: Você não está esperando a morte. Você está esperando alguém te dizer que ainda tem vida aí dentro. Esses homens representam milhares. Talvez representem você. E é por isso que eu preciso te fazer uma pergunta, que talvez soe estranha, mas que pode abrir uma janela de reflexão. Será que o que você chama de fraqueza não é apenas um pedido de atenção do seu corpo? Será que o que você chama de pecado não é apenas um sinal de vida que você ainda carrega dentro de si? Não, você não precisa viver como se fosse jovem, mas também não precisa morrer em vida. Seu corpo não te abandonou. Ele só precisa ser escutado, sem culpa, sem vergonha, sem pressa, apenas com presença. E é por isso que no próximo bloco eu vou te mostrar o que você pode fazer, de forma segura e respeitosa, para voltar a sentir conexão com seu corpo, mesmo que seja apenas para entender melhor seus sinais. Eu vou te apresentar um guia prático, um ritual íntimo e possível, um caminho de reconexão. Mas antes disso, quero te convidar a escrever aqui nos comentários. Qual dessas histórias mais se parece com a sua? Você se sente mais como o viúvo, o casado ou o solitário? Ou tem uma história diferente que gostaria de compartilhar? Eu leio tudo, com carinho, com respeito, e com o compromisso de responder com o que a ciência e a compaixão puderem oferecer. Agora é hora de agir. Com respeito, com segurança e com amor próprio. Por isso, eu preparei para você um guia prático de reconexão com o corpo masculino. Um passo a passo diário, simples e eficaz, para ajudar você a resgatar a sua presença corporal, sua vitalidade e até seu prazer. Não como obrigação, mas como um gesto de vida. E atenção, esse guia não é sobre sexo, é sobre saúde, é sobre escuta, é sobre se permitir voltar a ser o homem completo que você é, com sentimentos, com desejos, com fé, com limites e com dignidade. Vamos juntos? Guia prático da reconexão com o corpo. Pela manhã. Comece com consciência. Alongamento suave, 3 minutos. Ao acordar, antes de pegar o celular ou se levantar apressado, respire fundo. Sente-se na cama. Gire os ombros lentamente. Estique os braços para o alto, depois para a frente. Mova a cabeça devagar, como se dissesse sim e não. Faça isso com delicadeza. Seu corpo está acordando. Dê a ele a chance de começar o dia com respeito. Observação da ereção matinal ou do fluxo urinário. Muitos homens acham que a ereção matinal desaparece com a idade, mas na verdade, ela é um importante sinal de saúde vascular e hormonal. Se ela não aparece, não se assuste. Apenas observe. Veja como está o fluxo urinário, forte ou fraco, contínuo ou interrompido. Essa simples observação, sem julgamento, é uma forma de escuta. Seu corpo sempre fala, só precisa ser ouvido. Hidratação e silêncio interno. 2 minutos. Tome um copo de água em jejum. Sente-se por 2 minutos em silêncio. Não pense no que tem que fazer. Apenas sinta a respiração. Diga mentalmente: eu estou aqui, meu corpo está aqui, estamos vivos. Isso não é meditação, é um encontro. Durante o dia, presença nos gestos simples. Respiração consciente, 5 minutos. Em algum momento do dia, pare por 5 minutos. Pode ser antes do almoço, depois do banho ou antes de dormir. Sente-se confortavelmente. Coloque as mãos sobre o abdômen. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire pela boca lentamente, contando até 6. Faça isso 5 vezes. Isso ajuda a oxigenar o cérebro, reduzir o estresse, regular a pressão e, acredite, estimular a circulação íntima. Toque consciente nos gestos do dia a dia. Ao escovar os dentes, perceba o movimento da mão. Ao lavar o rosto, sinta a temperatura da água. Ao vestir-se, toque seu próprio corpo com mais atenção. Quando colocamos presença no toque cotidiano, o corpo se sente menos abandonado e mais vivo. À noite, retorno ao silêncio e ao carinho. Banho quente e ritual de silêncio. À noite, prefira um banho morno. Evite distrações. Ao se enxugar, toque o corpo com calma, com carinho. Se possível, fique 10 minutos em silêncio após o banho, mesmo que seja deitado. Não durma direto. Deixe o corpo entender que o dia terminou.
Isso ajuda o cérebro a regular a produção de serotonina e melatonina, hormônios do prazer e do sono. Toque leve e escuta corporal. Deite-se com calma. Respire fundo. Coloque as mãos sobre o abdômen, depois sobre o peito. Passe as mãos lentamente pelos braços, pelo tórax, pelas pernas. Esse toque não precisa ter intenção sexual. Ele é um gesto de reconhecimento, de pertencimento. E se nesse momento surgir o desejo, não fuja, não se culpe. Se quiser, toque-se com respeito, sem pressa, sem expectativa, apenas com intenção de escutar o corpo. Se chegar ao prazer, que seja leve. Se não chegar, que seja leve também. O importante é estar presente. Alerta de contraindicações importantes. Agora, um ponto essencial. Segurança vem antes de tudo. Antes de adotar qualquer prática íntima, por mais simples que pareça, é fundamental entender se o seu corpo está pronto. Se você tem algum dos quadros abaixo, consulte seu urologista antes de retomar qualquer forma de estímulo íntimo regular. Hipertensão descontrolada. Atividades que elevam batimentos cardíacos, mesmo que leves, podem representar risco se a pressão estiver instável. Arritmia cardíaca. O estímulo sexual, mesmo solitário, ativa o sistema nervoso autônomo e pode gerar alterações no ritmo cardíaco. Diabetes avançado. Homens com neuropatia diabética podem ter sensibilidade reduzida e maior risco de lesão sem perceber. Uso de medicamentos sedativos ou para o coração. Algumas substâncias interferem na resposta vascular peniana ou no ritmo de excitação. Portanto, seja responsável. O autocuidado só é verdadeiro quando é completo, físico, emocional e seguro. A orientação médica individualizada é uma forma de respeito com a própria vida. Você não está velho demais para sentir prazer. Você não está fraco demais para se reconectar com seu corpo. Você não está quebrado. Você está vivo. E viver depois dos 60 é um presente. É também uma escolha. Talvez não seja a idade que te apagou. Talvez tenha sido o silêncio, o abandono, a vergonha, a solidão disfarçada de fé. Mas a fé verdadeira, a fé que move, que cura, que acolhe. Essa fé reconhece o corpo como parte da alma. E o prazer, quando vivido com dignidade, é também uma oração sem palavras. Por isso, hoje, eu te digo com toda a firmeza e com todo o carinho. Seu corpo ainda pode reagir, mas ele precisa ser escutado. Você ainda pode sentir, mas precisa se permitir. Você não perdeu sua virilidade. Ela apenas está esperando ser chamada de volta. Se esse vídeo tocou você, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários. Você tem mais de 60? Me conta sua cidade, sua história. Ou apenas escreva: eu escutei meu corpo hoje. Esse pequeno gesto pode dar coragem a outros homens que ainda vivem em silêncio. E se você conhece alguém, um irmão, um amigo, um vizinho, que também precisa dessas palavras, compartilhe. Você pode ser um instrumento de uma transformação na vida dele. E se quiser mais vídeos sobre saúde íntima com verdade, fé e respeito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Aqui, a gente fala do que precisa ser dito. Com ciência, com acolhimento e com a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Eu sou a doutora Ana. E estarei aqui, sempre que você precisar se lembrar que o seu corpo é sagrado. E que cuidar dele, até o último dia, é um ato de amor.